Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Feliz domingo, que você tenha um domingo abençoado. Esse é o dia do Senhor. Vamos nos alegrar, vamos exaltar a presença dele na nossa vida. Eu sei que talvez alguns de vocês estejam enfrentando momentos difíceis, como diz o apóstolo Paulo, que temos que cruzar por mares tempestuosos, tempestades, tormentas, lutas, tribulações. Essas é parte do processo. A provação é parte do processo. Nós temos que entender que depois que somos provados, Paulo diz que nós somos aperfeiçoados. Ou seja, nós crescemos. Pode ver. Olha na sua vida, na história da sua vida, todas as vezes que você teve que passar por uma grande tempestade, um problema grande na sua vida, logo depois, quando tudo passou, você percebeu que a sua fé cresceu, que a sua comunhão com Deus aumentou, que você aprendeu muita coisa, porque Deus fala. Às vezes Deus está falando conosco em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, de bonança, né? E a gente não escuta, a gente não presta atenção. Ah, meu irmão, mas no meio da prova a palavra vem, e ela vem diretamente para o nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você esteja sendo provado ou provada, você, mesmo assim, pode e tem e deve continuar confiando nas promessas do Senhor. Eu quero começar o nosso culto. Daqui a pouco eu vou dar uma palavra abençoada, que Jesus venceu a morte. Mas antes, eu gostaria de fazer um momento de intercessão. Se você tiver o azeite da santa unção, unge o alto da sua cabeça, unge com óleo as suas mãos e depois os pés, consagrando a sua vida ao Senhor. Se tiver alguém enfermo aí na sua casa, unge essa pessoa com azeite, ora com ela, porque Jesus, ele tem promessa de cura. Jesus, ele é o nosso doutor, médico dos médicos. Ele cura o corpo, ele cura a alma, ou seja, a mente, e ele cura o espírito. Olha que médico, não existe médico assim. Você não vai encontrar nesse mundo um consultório, uma clínica, onde o médico seja capaz de curar o corpo, a alma e o espírito. Mas Jesus pode, porque pelas suas chagas na cruz, pelas suas feridas, nós fomos sarados, curados. Você fecha os seus olhos, levanta as tuas mãos para o céu. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós temos que render a nossa vida a Deus e adorar o seu santo nome. Pai querido, Pai amado, todo-poderoso Senhor, nessa manhã gloriosa em que nós estamos na Tua presença, eu quero, ó Deus, entregar a vida, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e reconhecer, meu Pai, que nós somos pecadores, cobertos de falhas, de erros. Não somos dignos, não somos merecedores da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória divina, que é a salvação.
Mas lá na cruz não foi por merecimento nosso, não foi para avaliar a nossa conduta, para que fôssemos justificados ali. Não, nós fomos justificados pelo teu sangue. Houve justificação para nós, porque o Senhor tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida. O Senhor nos perdoou e nos libertou das trevas do pecado, da condenação da morte e nos trouxe para a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Agora, Deus, visita cada vida. Eu venho diante da tua presença para ministrar através desta oração. Ministrar cura, libertação, ministrar provisão, ministrar reconciliação espiritual, ministrar uma fortaleza espiritual na vida de todos que estiverem participando desse culto, Pai. Toca esse corpo cansado, essa pessoa que está doente, problemas nos ossos, no sangue, problemas do coração, dos rins, do fígado. Meu Deus, cura agora. Pelas tuas chagas fomos curados. Eu declaro agora que você seja curado. Recebe a tua cura em nome de Cristo Jesus. O Senhor agora desfaz toda a obra do mal em nome de Jesus. Os demônios, toda a força opressora que tem te atacado na mente com pensamentos malignos, você que está sofrendo de angústia, depressão, desesperação, você que está sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal saia da sua vida, em nome de Jesus. Recebe a tua libertação. Que o Senhor venha dar provisão sobre a tua vida. Que o Senhor venha trazer união e paz para o teu lar e pela tua casa. Que o Senhor possa alcançar, através desta oração, o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa, aquela pessoa da tua família que está te fazendo sofrer tanto. Que Deus o alcance, que Deus o livre, em nome de Jesus. Ó Pai, glorificado seja o teu nome. Bendito seja a tua presença. Nesse dia, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Glorificado seja Deus. Te amo, Deus. Vamos adorar o Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, aleluia, Senhor, a bondade de Deus. Glorificado seja o teu nome. Fiel em todo tempo. Vamos louvar o Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Eu te glorifico, meu Pai. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, meu irmão.
És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor, glória a Deus. Todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Levanta a sua mão, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus poderoso, Deus glorioso, maravilhoso. Pai, rendemos a nossa vida, nos rendemos ante os teus pés, Senhor. Nós consagramos tudo que somos e que temos diante do teu altar, meu Pai. Recebe a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu santo, glorioso nome. Aleluia. Meus amados, meus irmãos, Deus tem uma palavra hoje maravilhosa para o nosso coração. Se você tiver a Bíblia, você prepara também nas suas mãos uma folha de papel, um caderno, porque eu vou dar aqui vários versículos da Bíblia. Hoje nós vamos falar, ele venceu a morte. Ainda pensando sobre a ressurreição, né, que nós celebramos aqui na semana passada com a ceia de Páscoa. Romanos 6:9, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e ele não pode morrer novamente, porque a morte já não tem mais domínio sobre ele. Aleluia, Pai. Eu te glorifico nessa manhã, que a tua palavra santa e preciosa venha revelar nos nossos corações, pela unção do Espírito Santo, a tua vontade, teu desejo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Na ressurreição de Jesus, ele derrotou a morte. O maior medo e o maior inimigo da humanidade é a morte. A morte, até o nosso ato final dessa terra, será o ato final. E para muitas pessoas, o que vem depois da morte é uma incógnita. A pessoa não sabe o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Por isso que Jesus, ele veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, para vencer a morte. Jesus venceu a morte. Para que quando eu e você deixarmos essa vida, a morte não tenha domínio sobre nós. E possamos e sejamos ressuscitados, assim como Jesus. A morte não pôde deter. A morte já não teve mais poder sobre Jesus. A morte é um inimigo derrotado. Ou seja, Jesus, ele venceu a morte para tirar esse medo do nosso coração. Nós não devemos ter mais medo da morte, porque pertencemos a Cristo. O que está do outro lado da morte ainda é amplamente desconhecido para nós.
nós sabemos o que diz a Bíblia, né? Que nós seremos ressuscitados, que veremos a Deus face a face, que seremos recebidos pelos anjos, que caminharemos por ruas de ouro, rodeados de um mar de cristal, e compareceremos diante do trono do Deus Pai, aonde será confirmado que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Aleluia! Então a morte não pode destruir aquele que tem a vida. Depois da morte virá a ressurreição para uma nova vida que Deus, Ele preparou para nós. Vamos mostrar então aqui o que aconteceu na semana seguinte à ressurreição de Jesus. Vários relatos bíblicos que falam das aparições de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, escreve aí, capítulo 24, do versículo 13 ao 22. Lucas 24, 13 ao 22, e também no Evangelho de Marcos 16, do versículo 12 ao 13, diz que Jesus apareceu a Cleopas e seu amigo. Isto foi na tarde daquele primeiro domingo de Páscoa, quando esses dois discípulos andavam viajando para Emaús. Esses dois discípulos retornaram para Jerusalém e fizeram um relatório aos 11 apóstolos naquela mesma noite. Ao invés de continuar para Emaús, eles voltaram para Jerusalém e relataram que eles viram, falaram com Jesus e até comeram com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 13, e o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 33 ao 35, relata. Logo em seguida, ele apareceu aos 10 apóstolos, porque Tomé, estava ausente. Você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, escreve aí, Marcos 16, 14, e Lucas 24, 36 ao 43, e João, capítulo 20, do versículo 19 a 25. Sempre lembrando que aí, depois da live, eu sempre coloco as notas do que eu escrevi para você poder copiar. Enquanto Cleopas e seu amigo ainda estavam lá, ou depois, a Bíblia não fala, os 11 discípulos estavam discutindo essa afirmação naquela mesma noite do domingo de Páscoa. Diz a Bíblia que eles tinham as portas trancadas, estavam com medo de que os judeus pudessem conspirar contra eles e prendê-los. Então Jesus apareceu a esses 10 apóstolos, porque Tomé estava ausente. Mas eles presumiam que era um fantasma. Mas ele os encoraja a olhar para suas mãos, os seus pés e o lado do seu corpo, onde estavam as feridas da cruz. E ele pede para que eles toquem. Mas isso ainda não convence aos apóstolos de que ele ressuscitou. Então ele come com eles. E então a realidade da ressurreição é registrada, porque um fantasma não come, né? Então eles viram que Jesus estava vivo, ressuscitado. Eles ficaram felizes. Jesus então soprou o Espírito Santo sobre eles e deu paz. Olha que maravilha, meu irmão. Então, uma semana depois, um domingo como hoje, uma semana depois da Páscoa,
Jesus aparece de novo a esses discípulos, agora com a presença de Tomé. Então os 11 estavam lá. Mas não eram 12, pastor? Mas você se lembra que Judas, depois da traição, ele se matou, ele cometeu o suicídio. Então ficaram somente 11. O Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, diz que o duvidoso Tomé se convence da ressurreição de Jesus, de que ele assumiu a humanidade que cada um do seu povo terá na sua própria ressurreição. Ele foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos. E nós vamos segui-lo, porque nós receberemos corpos também, corpos celestiais, como dos anjos. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que aqueles que foram arrebatados e os ressuscitados se reunirão com Cristo nas nuvens e ali receberão um corpo de luz, um corpo glorificado. Aleluia! Que maravilha, né? Depois, cerca de 2 semanas depois daquele domingo depois da Páscoa, são 3 domingos depois da Páscoa, Jesus aparece aos discípulos enquanto eles pescavam. Então Jesus comeu com eles. E Jesus dá a Pedro uma chance de desfazer as suas 3 negações, fazendo 3 afirmações do seu amor por Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, mostra essa ocasião. Jesus encontrou os discípulos e comeu com eles, e Pedro fez a sua afirmação. Existem várias outras aparições de Jesus mencionadas na Escritura, incluindo a sua aparição para uma grande multidão de mais de 500 pessoas. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 6, fala sobre isso, que ele apareceu para 500 pessoas. Ele apareceu também individualmente para o seu irmão de sangue, Tiago. Você lembra que Jesus tinha um dos seus discípulos, Tiago, que era seu irmão de sangue, filho de Maria e José. 1 de Coríntios 15, 5, fala que ele apareceu a seu irmão Tiago e a Pedro individualmente. Também ele apareceu ao apóstolo Paulo após a sua ascensão. 1 de Coríntios 15, 8. Se lembra quando Paulo estava indo no caminho, ele viu Jesus. Ele também apareceu para apresentar a grande comissão aos apóstolos. Mateus 28, versículos 19 e 20. E depois, durante a sua ascensão do Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, do versículo 6 a 11. Na verdade, Atos capítulo 1, versículo 3, resume o seguinte: depois de sofrer, ele apareceu a esses homens e deu muitas provas convincentes de que ele estava vivo. Ele apareceu a eles durante um período de 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Por que Jesus come com os discípulos em várias ocasiões? Ele estava com fome? Não. A razão pela qual Cristo come com eles é dupla. Primeiro, para convencê-los de que ele é físico, não era um fantasma. E que eles não estão vendo algum fantasma ou uma aparição. E em segundo lugar, a comida costuma ser associada à comunhão, gostemos ou não. É verdade, na hora da refeição é a hora que a família se reúne, que conversam, né? Vamos orar. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração?
Então feche os seus olhos. Se você não entregou ainda a sua vida nas mãos de Jesus, você pode fazê-lo agora. Basta você dizer: Senhor Jesus, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu reconheço que estou perdido fora de Ti. Sem a Tua presença, eu não posso fazer nada. Eu me arrependo, me entrego, aceito, recebo a Tua vontade na minha vida. Agora deixa o pastor orar por você. Levanta a sua mão. Pai Santo, Pai querido, hoje falamos que a morte não pôde vencer ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia relata aqui várias aparições. Não era um fantasma, não era uma visão, uma assombração. Era Jesus. Os discípulos tocaram em Jesus. Jesus tocou neles. Os discípulos comeram com Jesus. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor está vivo porque venceu a morte. E essa segurança que vem aos nossos corações nos traz essa certeza, que não precisamos temer ou ter medo da morte, porque morre aquele que não tem Jesus, porque cai na morte eterna. Mas aqueles que seguem a Cristo, aqueles que andam com uma vida de santidade com Deus, eles passam desta vida para a eternidade. Passamos para o Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, que as pessoas possam buscar esse Deus vivo e poderoso cada vez mais. Nós Te glorificamos, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Meu amado, meu querido, meu irmão, não tenha medo da morte. Jesus venceu a morte. O maior inimigo do homem, que é a morte, foi vencido na cruz. Jesus conquistou a morte e nos deu a vida. Siga Jesus, anda com Jesus e Ele te abençoará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto de paz, hoje, amanhã e sempre. O amor do Pai, a graça e a paz de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo te guie, te guarde, te abençoe. Fica na graça, na vitória de Jesus. Passa essa palavra para outras pessoas, que foi um ensinamento profundo. Deus abençoe.